Boa tarde, galerinha do Sangue Verde e amantes da natureza. Hoje aqui um vídeo especial mostrando um pouquinho do pomar que eu tenho em casa, com os vasos, né, todas as plantas em vaso, e provando aí que não precisa ter um espaço muito grande, um local muito grande para você ter suas plantas, para você ter suas árvores frutíferas. Muita gente tem pedido para eu mostrar e eu acho que vai ser legal de repente vocês conhecerem um pouquinho do que eu tenho aqui em casa. Ó, essa primeira árvore aqui é a famosa cereja do Rio Grande. Ela dá um frutinho roxinho, bonitinho. E pela primeira vez ela estava com flores aqui, infelizmente já caiu a flor. Mas tinha as florezinhas aqui e agora vão tudo virar frutos pela primeira vez. Vai ser o primeiro ano que eu vou poder colher frutos. Aqui embaixo eu tenho um pouco de salsinha, tá? A minha goji berry aqui. E aqui também é uma goji berry. E algumas outras sementinhas, plantinhas que eu vou jogando. Aqui na parte de trás, vocês podem ver, é o famoso cambuci. Uma frutinha verdinha, que se come verde mesmo, em formato de disco. Inclusive o bairro do Cambuci tem esse nome por conta dessa fruta aqui, porque tinha bastante lá. Hoje, infelizmente, acredito que não tenha nenhuma árvore desse tipo na região. É uma fruta muito boa, ela é meio ácida, mas é muito boa para fazer suco. Aqui eu tenho um pezinho de canistel, tá? E aqui embaixo eu tenho dois pezinhos da fruta dos milagres. Eu comprei lá no interior, trouxe e plantei. Uma está se desenvolvendo até um pouquinho melhor do que a outra aqui. Algum tempo atrás eu tive um problema com pulgões. Agora já está resolvido, mas essa daqui infelizmente ficou muito debilitada por conta desse problema. Aqui eu tenho um vasinho um pouco menor. E o que eu tenho? Essa maiorzinha que está crescendo aqui, das folhas aveludadas, ela está aqui, é o mirtilo, blueberry, que o pessoal costuma chamar. Aqui nós temos algumas flores dele, para você ver. Essa florzinha aqui é que depois vai virar fruto. E junto a gente tem aqui a laranjinha Kikan também. São essas folhas mais compridas, de tons mais escuros aqui. É a laranjinha Kikan. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ó, aqui alguns mirtilos para vocês terem uma ideia de como é a fruta. Aqui a florzinha, ó. Depois essa partezinha branca cai e começa a se formar após a polinização as frutinhas. Eu tenho ainda aqui plantado de semente um bacupari, tá? É plantado de sementinha, já faz mais ou menos um ano que eu tenho. E tem poucas as folhas ainda, mas está se desenvolvendo. E aqui do lado uma suculenta que eu plantei só para fazer um charme. Esse vasinho aqui eu tenho hortelã. Tô começando a desenvolver, plantei aqui goiaba roxa, algumas sementinhas de goiaba roxa, e elas estão começando a se desenvolver aqui. Espero que vingue, espero ter goiaba roxa mais pra frente. Aqui mais salsinha, eu jogo muita semente de salsinha, um tempero que eu gosto bastante. Crescendo aqui no meio, nós temos nessa folhinha mais fininha e com espinhos aqui, o Ora Pronobis. E esse caule central aqui que sobe, tá bonito, cheio de flores, é o caqui chocolate. Essa árvore é o primeiro ano que eu tô com ela também, ela perdeu todas as folhas, eu fiquei super assustado pensando que ela tivesse morrido. Fui lá no grupo do Verde na Veia, desesperado, falando, olha, caiu todas as folhas. E o pessoal falou, calma, fica tranquilo que chegando a época correta vai encher de flor e a árvore vai reviver. E é realmente o que está acontecendo. Ó, aqui nós temos tomatinho amarelo. Eu recebi apenas 3 sementes, infelizmente, desse frutinho. Então, como não ia dar para distribuir, eu plantei para que agora, quando der frutas, eu tire as frutas, pegue as sementes e possa distribuir lá no Verde na Veia. Eu estou usando inclusive o galho também do caquizeiro para prender ele, para poder dar mais estrutura. Tem aqui, ó, alguns frutinhos. Aqui mais em cima tem alguns frutos também. Teve alguns galhos com aquela doença, aquele fungo que dá. Eu tirei, joguei um pouquinho de leite, inclusive para deixar a planta mais saudável. Aqui meu pezinho de Logan. Eu tô com ele já há alguns meses. E acredito, eu não conheço a flor e o fruto do Logan, mas acredito que esse daqui vai ser as futuras flores e posteriormente os frutos que ele vai me dar. Aqui nesse vaso eu tenho um mix, ó. Eu tenho a fruta dos milagres aqui, tá? Igual aquelas outras duas lá. Essa foi a primeira que eu adquiri.
Já deu frutos algumas vezes, mas sempre dá 1 ou 2 frutos. Eu tenho aqui a mora portuguesa, que é aquela um pouco maior. Repara que o pé está carregado, ó. Onde você olha no pé, você vê diversas frutas. Você vai seguindo cada galho, cada parte do galho tem de 4 a 5 frutas. Ali atrás também está bem cheio, tá? Junto aqui, essa árvore maior, tá? Com aqui eram as flores, infelizmente acho que não tem nenhuma. Eram as flores. É uma maçãzinha, eles chamam de maçã anã. É uma maçãzinha pequenininha. Eu descobri que essa árvore precisa de polinização cruzada para dar frutos, ou seja, você precisa de 2 árvores para dar frutos. Eu fiquei muito chateado quando eu descobri isso. Como a gente sempre tenta e dá um jeito, eu peguei um cotonete, peguei o pólen das flores e fiquei passando o pólen de uma flor na outra na esperança de repente de que vingasse. E olha, me parece que isso daqui vai virar uma maçã, viu? Eu acho que realmente deu certo. O fruto está bem gordinho em relação a como ele é quando ele está com a flor. Então está mostrando um desenvolvimento grande e acredito que vai dar fruto, tá? Ó, aqui eu tenho uma florzinha para quem quiser conhecer. Ó, essa é a flor da macieira, a flor da maçã, tá? Nessas daqui eu também já fiz a polinização. Espero que dê frutos mais para frente. Aqui um pezinho de murici, tá? É uma frutinha também nativa do Brasil, pouco conhecida. E 2 pezinhos aqui de camu, um pouquinho de cebolinha. Ali atrás eu tenho um abacaxi, uma coroa de abacaxi que eu plantei, tá? E aqui é um lírio. Ele perdeu as flores aqui, mas em breve vai dar semente para eu plantar novamente. Meio que sem saber, como eu não tenho muito espaço, eu fui plantando mais de uma árvore em vaso. Eu pesquisei bastante sobre isso, consultei quem entende disso e todo mundo meio que falou que não era aconselhável, que uma árvore podia tirar os nutrientes da outra, mas eu não tinha saída, não tinha espaço e precisava tentar fazer dessa forma. E tenho que admitir que está indo muito bem, assim, as árvores estão se desenvolvendo, como você viu no caso da mora, que está dando bastante fruto, e eu acho que, sinceramente, eu fiz uma coisa que deu certo. No último Globo Repórter que passou, eu fiquei sabendo sobre agricultura sintrópica, que é exatamente um pouquinho do que eu fiz aqui. Que é na terra, né? Mas eu fiz aqui em vaso. Mas é você pegar algumas árvores diferentes, intercalar uma com a outra. As mais fortes vingam, uma ou outra mais fraquinha acaba não aguentando. Mas quando você vê, elas acabam em harmonia, uma fazendo sombra para outra, a folha de uma caindo na terra e servindo de nutrientes para outra. Vamos ver daqui a algum tempo. Depois de um certo tempo eu vou fazer um outro vídeo até mostrando frutos e tudo mais. Vamos ver se isso deu certo ou se só tá bonito agora, mas a longo prazo as plantas não vão aguentar. Ó, aqui eu tenho uma jabuticabeira. O interessante dessa jabuticabeira é que ela é extremamente rara porque é jabuticabeira branca. Os frutos dela ficam num tom verde bem clarinho, mesmo quando maduros. E eu não vejo a hora de dar frutos. Ela deu 2 frutinhos, mas infelizmente as lesmas foram mais rápidas do que eu e comeram, não deu tempo de eu provar, tá? E aqui a gente tem algumas 11 horas, não estão com flores agora, mas é aquela florzinha bonitinha que exatamente às 11 horas ela floresce e fica a coisa mais linda do mundo. Aqui um pé de araçá, o araçá comum, o araçá amarelo, já deu frutos, tá? E tá começando a dar, que o primeiro frutinho já tá aparecendo aqui. Essa árvore também se desenvolveu muito bem. Atrás dela tem uma jabuticabeira. E ó, posso dizer que nenhuma tá roubando a energia da outra. As duas são muito bem. Eu faço podas regulares, tá, em todas essas plantas. E tô muito feliz com o desenvolvimento que elas estão tendo. Aqui foi uma das primeiras árvores que eu senti muita vontade de adquirir, de ter. É a grumichama. Também é uma frutinha nativa aqui do Brasil. Muito rara, deu muito trabalho para conseguir, mas graças a Deus eu consegui, tá super bonito. Infelizmente não deu nenhuma flor ainda, mas eu tô na torcida aí para que na próxima estação ela dê flores e a gente tenha algumas frutinhas para poder provar no verde na veia. Aqui eu tenho um pezinho de dama da noite, tá? Ele sobe aqui, ó, e se encontra com o girassol mexicano, tá? Eu tô fazendo uma estrutura mesmo porque eu quero que algumas plantas que estão lá subam para cá e algumas das que estão aqui subam para lá, como é o caso aqui
desse pé de amora, que é diferente do outro. Ele é o amora ébano, amora silvestre, é uma amora bem escurinha, diferente um pouco daquela outra que eu mostrei para vocês. Aqui pezinho de laranja, esse daqui eu ganhei, foi um presente que me deram. O pezinho aqui de abacate também. Aqui um pé de avocado que eu plantei de semente, tá super bonito. E vamos ver, eu sei que essas plantas aqui, elas são árvores altas, precisam de estrutura e não tem histórico nenhum delas em vaso. Mas eu tenho uma esperança aí de que vou ser recompensado pelo trabalho e vou ter boas plantas mais pra frente. Aqui o boldo, né? Eu não uso, mas veio junto com as outras plantinhas de presente, então eu mantive. E aqui é o camapu, ou a physalis. Infelizmente ainda não está com frutos, mas é uma frutinha muito gostosa, eu gosto bastante. E que comprovadamente já tem pesquisas que indicam que ela ajuda na regeneração aí do cérebro, das células e dos neurônios. Então eu tenho muito orgulho de ter. Quando der fruta eu vou plantar de novo para sempre ter um pezinho aqui comigo. Esse daqui eu também plantei de semente. E se desenvolveu aí em questão de meses, já tomou todo esse tamanho já. São as mesmas sementes, inclusive, que eu distribuo no Verde na Veia. Quem quiser, eu ainda tenho semente, pode distribuir para você ter essa planta que não é como tantas outras aí que o pessoal diz que cura tudo, não sei o que. Essa realmente tem pesquisas que indicam que ela tem esse benefício, tem essa função. Aqui dois mamoeiros. Eu tenho esse mamoeiro já há quase 2 anos, ele não sai desse tamanho, infelizmente. Eu acho que eu plantei ele muito próximo aqui à estrutura dos tijolinhos, e a raiz eu acho que está encontrando alguma dificuldade de crescer, então o crescimento dele tem sido bem lento. Inclusive perdeu as folhas aqui, só tem umas micro folhas, espero que ele não venha morrer. Aqui o girassol mexicano que eu já mostrei, ele vai até lá e encontra a dama da noite, tá? Depois eu pretendo colocar uma parreira crescendo por aqui, ou até mesmo um maracujá crescendo por aqui, para toda essa região aqui ficar tomada por plantas também. Aqui eu tenho outro pé de dama da noite, eu podei ele recentemente, ele tinha tomado toda essa região, estava sufocando um pouco da luz para as outras plantas, então eu fiz uma poda bem severa nele e só deixei, ó, você vê que a região de cima ali está lotado de folhas e aqui embaixo está bem limpo, bem livre. Tem aqui, ó, maracujá, esse roxinho escuro crescendo aqui é um pé de maracujá, o maracujá doce. Essa região aqui sofreu uma leve torção, estava bem machucado, eu achei que eu ia perder todo o restante da estrutura. Coloquei aquele plástico que a gente usa para proteger alimentos, proteger frutas, e posso dizer que ele recuperou, porque ele lá na ponta dele, tá bem lá em cima ao mesmo, continuou crescendo. Ele estava na altura desse primeiro preguinho aqui e agora já foi embora lá para cima. Um pezinho de manacá aqui, eu acho linda essa flor. Ela fica branquinha, depois ela fica com esse tom rosado. Então às vezes no mesmo pé você tem flores brancas e roxas. É muito bonito mesmo. Uma parreirinha aqui de uva Niágara, que eu gosto bastante. Aqui um pezinho de baunilha, que eu recebi da amiga lá da Lúcia Frigo. Aqui uma outra frutinha dos milagres, essa daqui plantada de semente. Felizmente minha cachorra às vezes come as folhas, ó, das plantinhas. Comeu 2 folhinhas aqui, mas eu acho que vai se desenvolver. E bastante pezinho de morango, né? Aqui é um pezinho de morango sem folha que ela comeu. Aqui morango, pezinho de morango, aqui atrás é morango também. Aqui no cantinho, ó, mais folhinha que ela comeu, morango. Às vezes ela tem uma dorzinha na barriga, daí ela vem e come minhas plantinhas, mas tudo bem, porque ela é um bom bichinho. Aqui também mais pezinho de morango. Todos os outros que vocês viram ali foram todos brotação, o estolão que eles chamam, que saiu desse daqui que eu transferi para lá, tá? Aqui mais um pouquinho de salsinha. Uma arvorezinha aqui que sinceramente cresceu, mas já tá morrendo e eu não sei do que é, não foi algo que eu tenha plantado. Aqui o meu pezinho de siriguela. Quando eu adquiri, eu comprei de muda, ele era só esse tronco mais grosso aqui, ó. Em cerca de 1 ano e meio, todos esses outros troncos maiores cresceram. Eu tive até que podar porque estava crescendo muito rápido. E aqui, ó, os primeiros frutinhos que eu vou ter, tá? São as flores, obviamente, e mais pra frente os frutos. No meio também mais maracujá doce aqui, que eu vou jogando as sementes, vai nascendo, vai se desenvolvendo.
E eu fico orgulhoso de ver qual que vai pra frente. Aqui, ó, um pezinho de lixia, tá? Acredito que aqui são frutinhas, vai ser o primeiro ano que ela vai produzir também. E aqui atrás, ó, cerejinha de Natal. É uma frutinha típica da África, é muito difícil de encontrar aqui no Brasil, tá? Mas eu tenho aqui, quando der fruto eu vou distribuir também no Verde na Veia a sementinha. Aqui algumas mudinhas que eu tenho, que eu planto de semente para depois plantar aqui na região, nos parques que eu tenho aqui próximo. Aqui é pezinho de sapoti, goiaba roxa. Aqui tem uma frutinha dos milagres que eu plantei. Mais goiabinha roxa aqui, uma suculentazinha que eu coloquei. Aqui foi um mangostão que eu plantei já faz algum tempo, infelizmente não vingou, não foi pra frente. Aqui algumas mudas de dama da noite que eu faço. Esse do vídeo do Verde na Veia é um bonsai de araçá que eu tô fazendo. Só que eu tô fazendo ao estilo natural, tô deixando ele crescer apenas podando, não tô usando arame, aramação como eles chamam pra torcer toda a planta. Eu deixo que o próprio peso das folhas faça com que ela tenha uma queda natural. E tá já comigo há 2 anos aí, tá se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Aqui a primeira árvore que eu adquiri, o meu sonho era ter um pé de jabuticaba em casa, é a minha jabuticabeira, lotada de flores, ó. Em breve a gente vai ter muitos frutos, ó que bonitinho aqui, ó. Após a polinização a gente vai ter muitos frutos, se Deus quiser. E aqui algumas plantinhas que eu plantei. O kiwi amarelo que está plantado aqui. Saputi, a gente tem algumas mudinhas aqui plantadas também. Aquebe, alfarroba, figo de Israel. Estou plantando tudo aqui. Aqui é um pé de manga. Manguinha, aquela manguinha ouro, aquela manga pequenininha, bem docinha. Eu sou apaixonado por aquela frutinha. Aqui eu tenho um romã, um pezinho de romã que vai até aqui em cima. É bem grande, bem bonitinho, mas não deu frutos ainda. Eu comprei na mesma época da jabuticabeira, mas infelizmente ainda não deu fruto. Aqui é aquela romã para bonsai, que eles chamam, uma romãzinha bem pequenininha. Deu alguns frutos, mas a polpa é tão pouca que sinceramente não é mais pela beleza, mais pela estética mesmo. Aqui é a minha cana de açúcar. Eu já ensinei no Verde na Veia a plantar cana em vaso. Na letrinha I, você vai ver aí em cima, aparecendo aqui nesse cantinho. Vai ter o link para você ver. Se quiser aprender como plantar cana de açúcar em vaso, você vai aprender nesse vídeo que eu fiz. Se desenvolveu muito bem, eu corto, daí nasce outro. Já está na segunda época já de planta nascendo. Já tem mais uma nascendo aqui, ó. Se desenvolve muito bem. Aqui mais cana de açúcar em vaso. Essa não se desenvolveu tão bem, tá fininha. E eu não plantei mais, tá? Eu não cortei, não colhi, nem plantei mais. Tô deixando ela aqui. Faz parte do cenário aí do Verde na Veia. Da mesinha aqui do Verde na Veia. E aqui mais 2 pezinhos do Logan que eu tenho plantado. Parente da lixia, né? Que também acredito que estão com as frutinhas aqui crescendo, se desenvolvendo. Em breve eu vou ter frutas aí pra de repente tirar a semente e mandar. Aqui tomate. Eu pego as sementes, estou sempre jogando, e esse tomateiro nasceu aqui sozinho das sementinhas que eu vou jogando. Bem pessoal, como vocês viram que está super pequeno, mas com boa vontade, trabalho e um pouco de dedicação, dá para ter um monte de fruta, dá para ter um monte de coisa interessante, e dá para ter um cantinho como esse, ó, onde você vem à tarde, depois de um dia de sol, relaxa, conversa com a esposa, conversa com o filho. Tem esse momento de paz, de espírito, realmente de contato com a natureza, que não tem dinheiro no mundo que pague. Agradeço muito para você que assistiu o vídeo. Espero que as pessoas que perguntam, querem conhecer um pouquinho mais das minhas plantas, tenham ficado satisfeitas. Quando for época das frutas, eu vou fazer um vídeo novo mostrando a frutificação de todas essas árvores. Espero que venha bastante frutos, espero que dê tudo certo. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, um abração, Deus te abençoe. Tchau, tchau.